em volta da mesa de madeira, iluminados pelas chamas dos lampiões. Homens compenetrados invocavam a presença dos mortos. Era a primeira vez que o grupo de intelectuais baianos comandava uma sessão mediúnica. Acreditavam que podiam fazer contato com os espíritos e estavam atentos a ruídos e movimentos fora do comum. Naquela mesma noite, de 17 de setembro de 1865, os escritores, professores, militares e magistrados ali reunidos haviam fundado o primeiro Centro Espírita Brasileiro. Seguindo rituais propostos por Allan Kardec, tentavam atrair alguma alma desencarnada. Sem aviso, a mão de um dos homens começou a rabiscar um papel, todos os olhares se voltaram para ele. E as letras que uma a uma surgiam na folha, agrupadas em palavras, comoveram os presentes antes mesmo de serem conhecidas. Quando a mão finalmente parou de escrever, a mensagem psicografada anunciava que um espírito chamado Anjo de Deus estava entre eles. Este é um relato mencionado muito na história do espiritismo no Brasil. Essa transição da França para o Brasil foi bem tumultuada, até porque após o desencarne de Allan Kardec ainda existiam combatentes contra o espiritismo, e a todo custo eles tentavam apagar essa trajetória que ele tinha feito. Então, no Brasil, da mesma forma como na França, os intelectuais que tomaram a frente. Claro que existia ali um combate, como existiu na França. O episódio ocorrido em Salvador é considerado o marco inicial do espiritismo no Brasil. A ideia que é possível falar com os mortos, no entanto, não era estranha em um país onde crenças africanas e indígenas sempre figuravam em meio ao catolicismo oficial e dominante. O caldeirão cultural brasileiro é só um dos fatores que explicam a acolhida que o espiritismo teve no país a partir da metade do século XIX, quando a doutrina de Kardec chegou na França, com explicações para casos extraordinários e assustadores que agitavam o mundo. Um desses acontecimentos se passou em 1848, em uma casa de madeira no vilarejo de Haldesville, nos Estados Unidos, em Nova York. A casa Fox já tinha ouvido batidas, ruídos vindo das paredes da residência onde viviam as filhas Margaret e Kate, de 14 e 11 anos. Um dia as pancadas ficaram mais fortes, as camas começaram a tremer e objetos começaram a sair do lugar. Os Fox estavam aterrorizados. E daí partiu o interesse em estudar esses fenômenos. Essa história foi bem comentada já na época, né? Que acontecia muito isso, só que ninguém sabia explicar o porquê. E ainda hoje nos Estados Unidos, por existirem muitas casas antigas, né, com objetos antigos de época, simplesmente só vai trocando de proprietários, troca alguns objetos e mantém. Ainda muitos espíritos existem nessas casas, espíritos antigos, presos a essas casas. Porque, né, até tem um programa no Discovery, não sei se ainda tem, tem uma médium que vai nessas casas e lá ela sente a presença, eles gravam as aparições, o que acontece na casa, ela faz uma limpeza na casa, essas coisas. Mas é algo ainda comum por lá. E com as irmãs Fox não foi diferente. Foi a partir daí, inclusive, que levantou o interesse no estudo, principalmente na França. Como que acontecia isso? Foi quando a menina mais nova estalou os dedos e ouviu batidas na parede como resposta. Ela repetiu o gesto com os dedos, dessa vez sem o som do estalo, de estalos, né? E percebeu novamente as batidas, o que significava que era observada.
e não era a partir do som que ela emitia. Em poucas horas, na presença de dezenas de testemunhas, a conversa foi aprimorada. Perguntas eram feitas em voz alta e a resposta, sim e não, chegava com toques combinados. Descobriram que o visitante batedor era um homem morto e enterrado na casa. As notícias sobre a conversa com o espírito correram o mundo e as irmãs Fox ganharam fama apresentando em público seus poderes mediúnicos. Por que isto? Tá? Por que os poderes mediúnicos? Um espírito consegue se manifestar, aparecer, alguém consegue ouvi-lo, sentir a sua presença, quando se tem um médium, né, capaz de fornecer, digamos assim, entre aspas, aquela energia que eles precisam para se manifestar. Bom, não sei se muita gente sabe, mas quando um espírito vai se manifestar, ele precisa da energia vital, que unicamente os encarnados têm, para que isso ocorra. Então, na presença de um médium, tem a possibilidade de fornecer esta energia, ele consegue se manifestar. No caso, ali, as irmãs Fox eram as médiums, e através disso eles conseguiam se manifestar. Tá? Anos mais tarde, elas disseram que tudo havia sido armado. Veja bem. Depois voltaram atrás e falaram que tinham negado a história em troca de dinheiro. Algo bem confuso, né? Já o escritor Arthur Conan era um dos interessados nas irmãs Fox. Ao longo de 40 anos, o inglês estudou diversos casos de manifestação de espíritos, de manifestações, né? A ponto de publicar mais tarde, em 1926, o clássico A História do Espiritualismo, em que relata alguns episódios e afirma que uma invasão organizada de seres de outros planos estava em andamento, com interesse de figuras famosas, como o criador de histórias Sherlock Holmes. Em espaço de poucos anos surgiram centenas de figuras alegando poderes, e a ciência não sabia explicar, e eles iam contar com a ajuda de espíritos para prever o futuro, saber do passado, transmitir pensamentos, curar doenças e até levitar. Ele e seus seguidores não tinham dúvidas em que estava em curso uma ação dos espíritos para despertar a curiosidade e fazer contato com os vivos. Se parar para observar todos esses relatos, nota-se que o espiritismo ele não foi criado por Allan Kardec. Ele não foi algo que, a partir daquele homem, surgiu o espiritismo. Kardec mesmo disse que não, a partir dali não existia o kardecismo. Existia o espiritismo, que não foi ele que criou. Então, o contato com espíritos se dava há muitos anos. Muitos anos, na época dos maias, egípcios, que eles até passavam esses espíritos como os deuses, enfim. Então é algo que já veio e veio com o intuito de realmente despertar o interesse do estudo. Então isso foi acontecendo com diversas pessoas e a curiosidade foi aumentando, até que as pessoas começaram a se interessar em estudar, em ver o que está acontecendo. Aí aconteceram muitos casos de realmente as pessoas confirmavam, depois desconfirmavam, porque também existia interesse, né, financeiro nas histórias. Hoje, como é algo bem comum, né, o espiritismo, o espiritualismo, dentro do nosso dia a dia, tem gente que tira proveito disso para ganhar dinheiro. E também tem outras formas, né, de pessoas que cobram, vendem livros, enfim, cobram atendimentos, cada um conforme a sua necessidade. O que nunca foi recomendado é usar a mediunidade, ou seja, um dom doado, para se cobrar, né? Porque tudo que é lhe dado de graça deve ser dado também. Tá? Então, dessa forma, o espiritismo teve aquela transição no Brasil.
Então começaram os estudos intelectuais, se aprofundaram. Isso demorou tempo até ser aceito. E tempos depois, a Federação Espírita, se eu não me engano, foi fundada em 1864. Até vou confirmar aqui para não passar a informação errada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar aqui quando que foi. Exatamente, 1884. E aí nós tivemos... O presidente da época era Jorge Godinho Barreto Neri. Fundada em 2 de janeiro de 1884. Depois nós tivemos outros nomes, inclusive Bezerra de Menezes. Depois nós tivemos Chico Xavier. Entre outros médiuns que existem hoje, que ajudam a divulgar e a propagar o espiritismo, que hoje conta com 13 milhões de pessoas. Sendo disso, 3,8 milhões de pessoas são do Brasil. É muita gente. Claro, não do tamanho do cristianismo, mas uma grande quantidade de pessoas. E cada vez aumenta mais. Cada vez as pessoas se interessam em ver além do agora, da vida. Mas o que será de nós depois da vida? O que reflete as nossas atitudes hoje para depois? Cada vez existe mais esse interesse em estudar. Depois, nesse meio tempo, teve a Umbanda. Em outro vídeo nós vamos trabalhar a história. Célio Fernandinho de Moraes. Então, tudo isso ajuda, de alguma forma, o interesse das pessoas. Então, tem pessoas que começam no espiritismo, vai para a Umbanda, ou vai para o espiritualismo, começa na Umbanda, enfim, vai para o kardecismo, sai da igreja, vai para o espiritismo, do espiritismo para a igreja, enfim, existe toda essa troca. Até as pessoas se sentirem confortáveis. E até hoje segue o progresso do espiritismo no Brasil. Como despertou isso? Como aconteceu isso? Tudo é aos poucos. Um passa para o outro, procurando entender, procurando desvendar problemas pessoais, tentando muitas vezes contato com desencarnados. As pessoas querem entender o encosto, o que é, como acontece, por que acontece, olho grande. E tudo isso não deixa de estar ligado ao espiritismo. Talvez não na forma como as pessoas entendem, mas de uma outra forma. Certo, pessoal? Então, por hora é isto. E até mais.